Boa noite a todos e a todas. Que a graça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo esteja reinando no coração dos irmãos. Para mim é um privilégio muito grande, porque já temos muitos anos que conhecemos o pastor Davi e nós já cultuamos juntos muitas das vezes ao Senhor, e nós temos visto a graça de Deus sendo derramadas não somente sobre a vida dele, mas sobre a sua família, e muitas portas têm se abrido no ministério, muitas vidas têm sido resgatadas, muitas vidas têm sido restauradas por intermédio dessa família, e eu creio em Cristo Jesus, muitas vidas ainda, muitas famílias serão restauradas para a glória do nome do Senhor. Ao mesmo tempo que é um privilégio, é sempre uma responsabilidade transmitirmos a palavra do Senhor. E quando nós nos colocamos entre Deus e os homens, Deus falando através de nós, e nós temos que sempre pedir a graça de Deus, porque se não for a graça de Deus, nossas vidas não serão mudadas nessa noite. E eu creio em Cristo Jesus, que a palavra que sair dos meus lábios será inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E ela vai edificar os nossos corações. E ela vai mudar a nossa vida. E ela vai edificar toda a nossa vida para a glória do nome do Senhor. Quando eu penso no texto, que é divisa dessa inauguração, desse culto inaugurativo, me vem à memória que a glória do Senhor está escrita, que foi derramada sobre a casa de Deus em 2 Crônicas, no capítulo 5, como o texto diz, no texto que nós lemos há pouco. E a glória do Senhor também é relatada que cai no capítulo 7. E aí Salomão faz uma oração belíssima ao Senhor e pede que Deus sempre esteja abençoando, esteja ouvindo as orações feitas ali no templo, e que a glória dele sempre esteja presente no templo. Depois que Salomão faz essa oração, ele vai para casa dormir, e Deus, em sonho, aparece a Salomão e ele vai dizer o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que Deus está dizendo com isso? Deus está dizendo que a glória dele será de fato derramada sobre o seu povo. E essa é uma promessa não feita apenas nos dias de Salomão, mas é uma promessa hoje, para a nova aliança. Porque a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo e Ele habita em nós. Mas tem um então, para que essa glória se manifeste. E o povo de Israel, ele descobriu isso de uma maneira muito drástica. E no ano 605, o Império Babilônico deu de ímpeto contra a nação, levou muitos cativos, dentre eles Daniel, Ananias, Misael e Azarias. No ano de 597, Nabucodonosor deu de novo de ímpeto contra Israel, contra Jerusalém, e dessa vez levou o profeta Ezequiel. E no ano de 587, Nabucodonosor foi outra vez, deu de ímpeto, agora ele deu cabo sobre a cidade de Jerusalém, e ele destruiu o templo, destruiu as muralhas de Jerusalém, ele saqueou a glória de Deus. E o escritor sagrado de 2 Reis diz: porque o povo foi infiel ao Senhor. E o povo vai para a Babilônia. E eu quero pensar com os irmãos nessa noite sobre a primeira leva de Nabucodonosor, que foi em 605, quando ele levou Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E Deus vai mostrar através desses homens a glória dele.
E ele vai nos ensinar uma lição muito importante, irmãos. De que ele está mais preocupado em quem somos do que aquilo que nós fazemos. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 21. Daniel, capítulo 3, versículo de número 28. Somente a parte A. Amém? Falou Nabucodonosor e disse: bendito o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou Nabucodonosor e disse: bendito o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Amém? Podem se assentar em nome de Jesus. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite o seguinte tema: fidelidade a Deus, um desafio diante de uma geração espiritualmente vazia. E quando nós falamos de fidelidade, nós vemos que o nosso país, a igreja evangélica brasileira, cresce de maneira assustadoramente. E segundo o último IBGE, nós já somos 25% da população brasileira. Trocando em miúdos, nós somos 30 milhões de tupiniquins que se diz cristãos, que se diz evangélicos. Mas ao mesmo tempo que nós vemos a igreja crescendo, paralelamente a esse crescimento, nós vemos o crescimento da criminalidade, do consumo de drogas e da prostituição. Qual é o resultado dessa equação? Nós concluímos que a igreja não tem produzido influência na sociedade como deveria influenciar. Muitos evangélicos reunidos, muito ajuntamento, mas pouco quebrantamento. Muito louvorzão, mas pouco choro pelo pecado. E às vezes nós estamos nos conformando com esse estético, nos amoldando com essa cultura, e nós não estamos exercendo a influência, resgatando vidas, para que a glória do Senhor se manifeste no nosso país, no nosso Brasil. E eu penso que os dias de Ananias, Misael e Azarias não eram diferentes. Eles estavam na Babilônia, e a Babilônia era uma nação politeísta. E o rei Nabucodonosor teve um sonho, e ele sonhou com uma estátua, uma cabeça de ouro, com um peito de prata, e os braços também, um quadris e o ventre de bronze, e as pernas de ferro, e os pés misturados de barro e de ferro. Então Daniel é levantado por Deus naquela nação para dar a interpretação daquele sonho. Daniel vai dizer que eles são 4 nações, 4 impérios, e que o rei Nabucodonosor significa a cabeça de ouro. Isso é no capítulo 2. No capítulo 3, Nabucodonosor não quer ser só a cabeça de ouro, não. Ele quer ser a estátua toda de ouro. E ele manda construir uma gigantesca estátua. E diz que levanta um decreto, onde depois dos músicos da Babilônia tocarem a sinfonia babilônica, executarem o hino nacional, todos os súditos de Babilônia deveriam se prostrar diante daquela imagem. Só que existem 3 homens que não se curvam diante dessa imagem. 3 homens. Deus levanta 3 homens para fazer diferença naquela nação. E esses homens têm princípios
ensinamentos importantíssimos para nos ministrar nesta noite, para que possamos influenciar a nossa cultura, a nossa sociedade, a nossa cidade, o nosso país. E eu gostaria de compartilhar com você com a Bíblia aberta, por gentileza.